Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Famílias do Rio Grande do Sul que foram atingidas pelas enchentes já podem confirmar seus dados para receber o auxílio Reconstrução do governo federal, no valor de R$ 5.100. O governo do Rio Grande do Sul aumentou para 100 milhões o total de dinheiro destinado ao programa Volta por Cima, destinado a famílias vulneráveis que ficaram desabrigadas e desalojadas. Esta semana serão incluídas mais de 21 mil famílias entre as beneficiadas pelo Bolsa Família no estado. Quais são os programas sociais que estão destinados às milhares de famílias gaúchas que terão que reconstruir suas vidas? Quais as dificuldades em fazer esse dinheiro chegar às famílias que muitas vezes perderam todos os seus documentos? Como é feito o cadastramento e o controle dos beneficiados? E quais os próximos passos depois desse apoio emergencial? O JR 15 Minutos busca as respostas para estas e outras questões com Beto Fantinel, secretário de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul. Bem-vindo ao nosso podcast, secretário. Obrigado, Celso, pela oportunidade. Quem nos acompanha nessa entrevista é Ingrid Gribel, repórter do Jornal da Record, que esteve no Rio Grande do Sul, registrando a situação vivida por estas famílias gaúchas. Ingrid, eu queria que você inicialmente descrevesse um pouco a situação em que estão as famílias atingidas nesse momento. Oi, Celso. Olá, secretário. Nos últimos 10 dias eu percorri algumas cidades gaúchas. Em Canoas, há bairros inteiros que estão submersos. É o caso dos bairros Matias Velho e Harmonia. Na capital, o bairro Humaitá ainda tem cerca de 1 metro de água. E muitos moradores não deixaram os apartamentos, estão ilhados, com receio de assaltos e saques, além de milhares de pessoas que estão em abrigos e, nesse momento, dependem de doações. Secretário, o objetivo dos programas de apoio nesse momento é garantir a sobrevivência e o reencontro dessas famílias? Na verdade, os objetivos dos nossos programas de auxílio é para que a gente possa garantir a dignidade da vida das famílias. Muitas famílias estão retornando para suas residências. Nós chegamos a ter 85 mil famílias, pessoas, aliás, em abrigos. Nós, nesse momento, temos alguma coisa em torno de 48 mil pessoas em abrigos. É claro, mas todo o quantitativo de pessoas desalojadas que estão nas casas de familiares, amigos, parentes, enfim. E o recurso que a gente aporta nos programas é justamente para garantir a dignidade, a possibilidade da pessoa retornar à sua residência, ou aquela pessoa que está na casa de um familiar, de um amigo, ter também a condição de comprar o alimento, de estruturar aí esses momentos de dificuldade. Nós trabalhamos desde o ano de 2023 na criação de um programa de auxílio emergencial, que é o Volta por Cima, é destinado justamente para as emergências e calamidades que advêm dos eventos climáticos. Esse programa, já antes deste evento, tinha atendido mais de 25 mil famílias e agora, nesse evento, nós atendemos mais de 40 mil famílias que foram desalojadas e desabrigadas, que estão na condição de pobreza ou pobreza extrema. Agora, secretário, mais de 3 mil famílias devem receber essa semana cartões do Pix SOS Rio Grande do Sul. Com isso, esse programa vai atingir quase 5.500 famílias. Esse é o dinheiro que vem sendo doado pelos brasileiros através do Pix e que o governo do estado tem divulgado, não é isso? Exatamente. Esse recurso é um recurso oriundo da doação das pessoas de forma transparente. Nós, desde o primeiro momento, quando abrimos este canal, foi para que as pessoas que gostariam de doar, que pudessem doar, doassem para esse Pix. E com muita transparência, a gente está repassando esse recurso para as famílias do cadastro único fora, que não são alcançadas pelo Volta por Cima, para justamente darmos um apoio também a essas famílias. É um recurso de R$2.000 num cartão que é o SOS Rio Grande, onde a gente faz esse repasse de recursos em parceria com a Caixa Econômica Federal para auxiliar essas famílias vulneráveis que não são atendidas pelo programa Volta por Cima. Como o recurso não atenderia todo o contingente, nós iniciamos nessa arrecadação que passou aos R$100 milhões, nós iniciamos atendendo as famílias
dos municípios com decreto de calamidade, que somos 78 municípios aqui no Rio Grande do Sul. O governo federal também está usando o Bolsa Família para apoiar essas pessoas. Esse é um programa que já existe e é pago através das prefeituras. O fato de existir um programa social que une os governos federal, estadual e os municipais facilita que esse programa chegue a pessoas que precisam de ajuda. O Bolsa Família é um instrumento importante e quando ocorreu essa catástrofe, essa tragédia, nós imediatamente solicitamos para o governo federal que pudesse absorver as mais de 21 mil famílias que estavam aguardando na fila o recebimento do Bolsa Família. Esse é um apoio importante, é um valor contínuo que essas famílias terão para restabelecer as suas vidas, para ter um apoio. Essas famílias já estavam enquadradas nas condições de vulnerabilidade, nas condições de pobreza e pobreza extrema, mas aguardavam a oportunidade de poder ingressar no programa, visto que o programa tem um coeficiente. Então, nem todas as pessoas conseguem acessar imediatamente. O governo federal está fazendo uma rodada de pagamento extra na inclusão de mais de 21 mil famílias no programa Bolsa Família. Isso vai auxiliar que essas pessoas também, que estão em vulnerabilidade, possam ter uma fonte de renda, possam se restabelecer e ter um apoio importante. Então, essas famílias passam a ser contempladas de forma permanente, vão receber pelo menos R$600 do programa Bolsa Família. Agora, secretário, entre os atingidos há também famílias de classe média, que não se beneficiavam anteriormente de programas sociais, mas que perderam suas famílias e seus bens e agora precisam de ajuda. Essas famílias estão aí entre as 21 mil famílias que o senhor citou? Estas famílias que a gente citou aqui, das 21 mil famílias, elas já estavam enquadradas nas condições de pobreza e pobreza extrema, porém, devido aos coeficientes do Bolsa Família, elas não estavam recebendo, estavam numa fila aguardando o ingresso no programa. Essas famílias, elas são famílias vulneráveis, então essas mais de 21 mil famílias, elas são vulneráveis, já estão nas condições de pobreza e pobreza extrema. Não são as pessoas que estavam em outra condição, de baixa renda ou em outra condição. Agora, as famílias que a gente pode citar aí como famílias de classe média, elas vão receber ajuda? Elas estão sendo cadastradas? Estas famílias que estão fora do nosso cadastro único, aliás, as que estão fora e as que estão dentro, vão ter direito também ao auxílio reconstrução do governo federal. É um pleito que nós fizemos também ao governo federal para atendermos a comunidade. Todas as pessoas que foram desalojadas, desabrigadas, que tiveram perdas nas suas residências, elas têm direito ao auxílio reconstrução. R$5.100 que serão depositadas no aplicativo Caixa Tem, semelhante àquele benefício que foi vinculado no período da pandemia, onde as pessoas receberam um recurso no auxílio emergencial. Então, muito semelhante ao programa auxílio emergencial, os municípios estão passando as áreas de alagamento, as áreas onde as pessoas foram afetadas, estão fazendo levantamentos, são levantamentos que precisam de dispêndio de tempo dos municípios para que possamos enquadrar a todos aqueles que precisam e que foram afetados. A partir desta manifestação dos municípios, o governo federal vai incluir essas pessoas numa base lá no Caixa Tem. Essas pessoas vão precisar baixar o aplicativo, dar o aceite e dizer que foram realmente atingidas para que o governo federal, em 48 horas, possa depositar esse recurso, R$5.100. Agora, secretário, muitas famílias, além dos bens, perderam documentos nessas enchentes, Isso dificulta o acesso delas aos programas? Como é que esse problema tem sido resolvido? Nós, primeiro, fizemos aqui uma força-tarefa com o nosso Instituto Geral de Perícia, com a Secretaria de Segurança, no intuito também de auxiliar já nos abrigos a reconstituição, a reimpressão de documentos. Mas as pessoas não estão sendo restringidas, Temos outras ferramentas, nós mesmos da política de assistência social emitimos aí documentos, certidões, para que as pessoas possam acessar seus benefícios, como é o caso do Bolsa Família, As pessoas muitas vezes não têm mais nem o cartão. Então, de forma muito ágil, a gente tem dado a informação, tem passado os municípios, os CRAS, tem feito documentos, porque ali onde a pessoa tem relação, convívio, se emite o documento, dizendo que essa pessoa perdeu os documentos, mas conferindo quem que é a pessoa. Então, as pessoas não têm sido prejudicadas por falta de documentos. A gente tem agilizado isso para que as pessoas possam ser atendidas. Esse é o momento de calamidade,
e nós precisamos ter agilidade na entrega do recurso. Essas enchentes afetaram a vida de muitas famílias de forma duradoura. Mesmo passado esse período emergencial, muitas terão que ser incorporadas aos programas sociais permanentes do Estado. O orçamento do Estado para a área social terá que ser reforçado? Sem dúvida, o nosso orçamento necessitará de mais reforços. Eu digo necessitará porque nós já ampliamos o orçamento que era da Secretaria em torno de 200 milhões de reais, praticamente dobrou em 20 dias e certamente receberá outros aportes ao decorrer do tempo, uma vez que nós vamos aumentar o contingente de pessoas com vulnerabilidade social, e nós vamos precisar reforçar as políticas de assistência social, especialmente de proteção e de dignidade. Nós tínhamos indicadores de diminuição das pessoas com insegurança alimentar grave, mas esse cenário que nós estamos vivendo agora deve nos apontar para um crescimento da insegurança alimentar, para um crescimento da comunidade em vulnerabilidade, e nos preocupa muito o desaquecimento econômico. Com o desaquecimento econômico vem o desemprego, e com o desemprego vem o aumento do contingente de pessoas em vulnerabilidade. O Estado do Rio Grande do Sul é um estado pujante, produtivo, mas nós estamos vivendo algo que nós não tínhamos passado nem na pandemia. O setor produtivo ele foi afetado não pela paralisação da cadeia, mas muito além disso, ele foi afetado pela perda da capacidade produtiva, industrial, de geração de riqueza. Então, nós temos as nossas empresas com os equipamentos afetados, sem a capacidade de produção. Nós temos muitos ainda locais onde a água nem baixou, então as empresas estão debaixo da água. Isso afeta diretamente o emprego. Afetando o emprego, afeta também o contingente de pessoas em vulnerabilidade. Programas para a recuperação da economia do Estado, para o desenvolvimento de negócios e a geração de empregos também podem ajudar a reduzir a pressão sobre os programas sociais públicos. Sem dúvida, esses são programas importantes. Eu costumo dizer que o melhor programa social é o emprego, é a geração de oportunidade. E todos os programas que incentivar a manutenção da empregabilidade, do emprego, o aquecimento econômico, ele também vai distensionar o aumento do contingente de pessoas em vulnerabilidade. Melhor nós intervirmos nesse momento, gerando garantia da manutenção do emprego, inclusive com aportes de recursos públicos na manutenção do emprego, no compromisso da manutenção do vínculo dessas pessoas com o emprego, do que essas pessoas se tornarem 100% dependente de programas sociais que pressionam o orçamento público. Secretário, passado esse momento crítico, outro apoio importante para essas famílias que só o poder público tem condição de fazer é permitir a volta da vida ao normal. Ou seja, desobstruir ruas, reconstruir pontes, refazer ligações de água e luz, etc. Já existe um planejamento, um orçamento para essa próxima etapa? Celso, essa é uma questão muito importante. Sem a infraestrutura, a gente não permite nenhum outro tipo de avanço, né? A infraestrutura é justamente o ponto inicial para que nós possamos conseguir restabelecer a vida da comunidade. Existe um plano de reconstrução da infraestrutura do que diz respeito às nossas estradas. Existe um plano em consonância com o governo federal na reconstrução das residências, inclusive de realocação de comunidades inteiras, de bairros inteiros em algumas comunidades, para que nós possamos retomar a vida da comunidade. Quando existe uma guerra, os primeiros pontos a serem atacados, eles são da infraestrutura, do abastecimento de água, de luz, do colapso da formação das questões tecnológicas, e nós vivemos tudo isso no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente pode comparar esse evento climático justamente com um ataque, com um momento vivido de guerra. E existe um foco muito especial na reconstituição, né, dessas estradas, na reconstituição da infraestrutura, no avanço da reconstituição das redes de energia, de água, para que nós possamos restabelecer a vida da comunidade. Mas nós temos ainda um desafio, que é a questão habitacional, Celso. No Vale do Taquari, o evento de setembro fez com que nós tivéssemos ainda agora, nesse evento climático de abril, maio, nós encontramos pessoas que ainda estavam em abrigos por falta de moradia. Nós fizemos aqui aluguel social, todo tipo de apoio o governo do estado fez
mas nós tivemos municípios menores que nós lá não tínhamos moradias para lugar de tão extenso que foi os estragos à época. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Beto Fantinel, secretário de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, secretário. Obrigado, Celso, pela oportunidade e, mais uma vez, frisando a importância da comunicação, da boa comunicação, da comunicação com responsabilidade para nos auxiliarmos a superar esse momento aqui no estado do Rio Grande do Sul. E agradeço também a presença de Ingrid Gribel, repórter do Jornal da Record. Ingrid? Muito obrigada e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Guilherme Fabri. Coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!